nova, tem umas 4 lá. É? Talvez em 2 anos lá. É. Não, tá bom. Vamos lá. Abra suas Bíblias em Marcos capítulo 3, tá? Hoje nós queremos compartilhar sobre eleição. Aí eu acho que ele saiu porque tá sem internet. Aí ele escapou. Marcos capítulo 3 e Lucas 6. A gente ia olhar os dois textos. Marcos 3 e Lucas 6, tá? E aí a gente ia fazer um paralelo esses dois textos. 6, Marcos 3. Tá, achei, beleza. Tá aqui, é porque eu queria exatamente isso. Tá, ó, tá dando para todo mundo ver os dois textos? Apareceu. Sim. Marcos 3, esse aqui, de 13 ao 19, e nós vamos compartilhar nesta noite também esse texto aqui, que se encontra em Lucas 6, do 12 ao 16. Basicamente, esses dois textos falam a mesma coisa, e nós vamos compartilhar com os amados irmãos a visão desta passagem. Hoje é um dia muito especial para o Brasil no modo geral, né? Você sabe que hoje é um dia especial para a nação, né? Todo mundo sabe por quê. Porque nós estamos enfrentando hoje um processo de eleição, um processo eleitoral, né? Assim, e muita gente viajando, muita gente neste dia alegre, feliz porque vão vencer, e outras pessoas vão estar entristecidas porque vão perder. E outras, mesmo perdendo, vão estar alegres, né? Porque alguém vai imaginar, eu era para tirar o 5º lugar, estou em 3º, aí o cara tive voto que só, né? Mas é motivo da eleição, é motivo de bastante alegria. E eu queria compartilhar com vocês sobre a eleição bíblica nesta noite. Amém? Amém. Eleição de Deus, aquilo que vem do Senhor. Seria o motivo da gente estar alegres e motivo da gente estar também triste, entendeu? A eleição de Deus é algo que pode nos deixar alegre e também pode nos deixar triste. Sempre o que Deus faz é sempre bom, e é interessante que a gente perceba o que o texto da palavra de Deus quer dizer nesta noite. Vou orar mais uma vez, pedindo a Deus que Deus ilumine o nosso caminho nesta noite e a gente possa conhecer a sua verdade. Pai Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos por tudo, por tua bondade e a tua misericórdia em nossas vidas. Seja com tua igreja neste momento, abençoe a teus filhos e ilumine cada um deles no entendimento da tua palavra. Que nós possamos sair daqui edificados e transformados pela tua rica e poderosa palavra. Amém. A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte em Lucas. Olha a primeira versão aí que está aí, Lucas. Vai dizer assim, ó: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Olha como essa versão é legal. E a quem também deu o nome de apóstolos, né? Simão, ao qual também chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelotes, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Vamos ver em Marcos. O que Marcos vai dizer? Marcos vai ser mais sucinto e vai dizer assim: e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, né? E os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago,
as quais pôs o nome de Boanerges, filhos do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, a quem o que entregou, né? Então nós temos uma passagem, duas passagens que relatam o mesmo fato, que relatam o mesmo acontecimento. Um acrescenta um pouquinho mais, o outro um pouco menos, mas é interessante a gente perceber a dinâmica dessas duas passagens. Eu gosto muito de Marcos porque eu trabalho indutivamente com Marcos na igreja. Eu ensino Marcos na igreja, todo o livro de Marcos. E como ensino o livro de Marcos, não seria prudente eu começar por Lucas. E eu vou começar exatamente com Marcos, porque Marcos, ele me dá a dinâmica de alguns pontos que são interessantes na eleição que Deus faz conosco, a eleição de Deus para nossas vidas. Em Marcos a gente observa que a palavra de Deus diz que e subiu ao monte. Não tem nessa expressão que ele foi orar, entendeu? Só diz que ele subiu ao monte. E aí ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram para ele. Uma dinâmica que é interessante a gente poder perceber é que era uma prática judaica. Toda vez que eles subiam ao monte, eles iam para um momento de oração. E é interessante que quando Jesus subia ao monte, ele levava os seus discípulos junto com eles e eles estavam sempre à disposição de estar orando. A palavra de Deus vai dizer que ele chamou para si aqueles que ele quis. Uma dinâmica que a eleição de Deus, e eu quero que você aprenda isso nesta noite, a eleição de Deus é o próprio Deus que nos escolhe, é o próprio Deus que nos seleciona. Quando nós falamos aqui de eleição, nós observamos que a eleição que é feita por aí, de fato não é Deus que escolhe, mas geralmente quem escolhe são os homens. Eleição para prefeito, para presidente, para governadores, são os homens que escolhem. E Deus está no controle de tudo, Ele permite que tudo aconteça. Mas aqui diz que Ele chamou para si os que Ele quis. E é interessante que quando você faz parte desse ministério, você tem um chamado especial de Deus por você. E Marcos mostra isso claramente. E diz que vieram a ele. É interessante que muitas vezes a gente imagina assim: como é que eu posso fazer a distinção entre um eleito de Deus e um que não é eleito de Deus? A ideia é que Deus chama e ele vem. Olha como é interessante. A ideia do que é eleito de Deus, Deus o chama e ele vem. E muitas vezes a gente observa que as pessoas estão no nosso contexto de igreja e diz assim: foi Deus que chamou. Mas interessante que muitas vezes a pessoa veio não por causa de Deus, mas veio por outros motivos e está inserido dentro daquele contexto. Não foi Deus que chamou. E aí essas pessoas vieram por outros motivos. Mas no contexto desta passagem, quando Deus chama, aquele que Deus chama, ele vem. Quem é chamado de Deus, ele ouve, ele compreende a dimensão do chamado de Deus para a sua vida, da eleição de Deus. Quando Deus lhe escolhe, com certeza tem um propósito extremamente especial para a sua vida. Em Marcos, o que deixa claro? Ele declara a missão dos homens de Deus. E nomeou 12 para que estivesse com ele. A primeira coisa é andar com Jesus. Você tem um chamado para andar com Cristo. E aí você fica pensando: mas como é que eu posso andar com Cristo? Né? Como é que eu posso andar com o Senhor Jesus Cristo? Como é que eu vou poder... essa passagem diz assim: e para que andasse com ele, aqueles que foram escolhidos naqueles momentos, naqueles dias, eles podiam andar com Jesus. Mas nós que somos escolhidos hoje, como é que nós podemos andar com Jesus? Exatamente isso. Quando a gente se autodetermina para ter o autoconhecimento de Deus. Quando a gente adentra dentro da sua palavra e começa a estudar a sua palavra, nós começamos a focar a nossa vida na pessoa de Jesus. E a nossa vida precisa ser focada em Cristo.
E é interessante que a gente perceba isso, porque muitas pessoas que pensam que têm um chamado não conhecem Jesus na sua essência. Eles não aprendem a palavra de Deus. Eles não têm o prazer de estudar a palavra do Senhor. Não têm a vontade de conhecer a pessoa de Jesus. Então, muitas vezes, a pessoa só escuta Jesus de ouvir falar, mas não tem conhecimento sobre a palavra de Deus e nem entendimento do que Jesus pode fazer na sua vida. Então, em Marcos, você vê que ele está dizendo: e nomeou 12 para que estivessem com ele. Então, esse estar com Jesus, ele não vai estar mais fisicamente no nosso dia. Então, nós vamos estar com ele com as orações, com a palavra de Deus, conhecendo Jesus, compreendendo a dinâmica de Jesus na nossa vida, fazendo parte da essência de Deus, nos colocando como discípulo dele, renegando toda a nossa vontade humana, porque nós somos cheios de vontade, e aí as nossas vontades, elas vão entrar em conflito com quem? Com a vontade de Cristo. E nós vamos ver isso diariamente, continuamente. Bastante ler, a gente vai perceber. Nós vamos ver os discípulos em alguns momentos. Jesus: querem vós também? Questionando eles: querem vocês também me deixar como esses outros? Vão. E Jesus vai chamar a atenção. Jesus vai dizer para ele: afasta de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. E os discípulos vão ouvir aquilo, mas vão estar com ele, porque houve um chamado, uma eleição especial. Eles têm esse entendimento. Agora, olha a missão: para com eles, estivesse com ele e os mandasse a pregar. Gente, a primeira coisa que eu encontro como fundamento nesse texto da missão daquele que é o chamado, por exemplo, assim, o que eu quero dizer para você assim: como é que eu distingo isso da minha compreensão humana e na compreensão de Deus? É o que eu posso usar como elemento. Como é que eu distingo alguém que é de Deus, assim, por exemplo, só eu distinguir? Eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu vou usar os elementos que estão na palavra. E um dos elementos para mim é aquele que executa a missão de pregar a palavra. Seja no ônibus, seja no seu serviço, seja para seu vizinho, seja para as pessoas que estão próximas. Quando eu vejo um crente que diz assim: eu tenho medo, eu não gosto, eu não vou fazer isso, já está desobedecendo. Já tem que olhar se foi eleito ou se de fato não foi eleito. A eleição, ela vai se caracterizar com esse mandado a pregar. Nós temos que ter essa missão, fazermos isso. Não, eu pensei, pastor, que eu era eleito só para estar na IBVA. Eu fui eleito só para fazer parte de um conjunto, de um grupo de pessoas que estão ali na IBVA. Não, lá está dizendo: expulsar os demônios, tá? Ou mandasse a pregar. E aí depois ele diz aqui embaixo: e para que tivesse o poder de quê? De curar, não no seu próprio nome, mas no nome de Cristo, as enfermidades, e era expulsar demônios. Essas são as missões que estão patentes dentro. Que tivesse poder de curar as enfermidades. Você vai dizer assim: mas pastor, ele está dizendo que nós temos poder de curar. Mas de curar porque nós vamos interceder pelos enfermos, vamos expulsar demônio das pessoas. Expulsar demônios muitas vezes, meus irmãos, não é expulsão do demônio assim, sai Satanás do corpo. Mas muitas vezes o demônio está preso na vida da pessoa de tal forma que a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, mas no convívio com a palavra de Deus, o diabo vai saindo daquela vida, o demônio vai sendo execrado dali, vai sendo expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, Marcos traz uma outra dimensão, a nomeação. Você é chamado pelo nome, você tem um chamado. Fala, David. Gostei. Fale. Pode tirar a dúvida. Diga, vai. Pode dizer, pode tirar isso aqui. E você tem uma eleição, um chamado especial. Você tem um chamado especial pelo nome, David. Mas se você tivesse dúvida, porque eu entendi que era algo daqui, por isso que eu disse: pode falar que a gente tira a tua dúvida. Não fique com medo não, que a gente não morde. Entendeu? É isso, tá bom? Se você quiser tirar, pode dizer: pastor, eu estava perguntando para ela isso. O que era isso? Aí eu queria acrescentar isso bem aqui. Pode acrescentar que te dou essa liberdade.
Tá bom? Então o que acontece bem aqui? Jesus nomeia. E é interessante a gente poder perceber a nomeação dos discípulos, daqueles que vão ter a função apostólica, aqueles que vão ter essa missão. E aí? Gente, em Marcos eu acho interessante que ele diz assim: e chamou a si os que ele quis. Lá voltando lá para o verso 13. Ele diz assim: chamou o que eles quis. E eles começou a nomear. A ideia que Marcos me dá é que ele só chamou esses 12. Entendeu? E nomeou os 12. Entendeu o que eu estou dizendo? E Marcos, ele dá a ideia somente disso. Por isso que é importante a gente fazer a leitura nos outros evangelhos, para a gente compreender se realmente foi isso. Mas aqui nessa passagem, ele vai dizer, vai nomear quem? A Simão. Troca o nome de Simão. A partir de hoje, Simão, tu não vai ser chamado de Simão, tu vai ser chamado de Cefás. Entendeu? Trocou o nome. Tem gente que diz: pastor, Deus também mudou, Jesus também mudou o nome de Paulo. Era Saulo e mudou para Paulo. Não mudou coisa nenhuma. Saulo e Paulo é quando você diz assim, Paul e Paulo. Paul é na língua inglesa e Paulo é na nossa língua. Lá não mudou não, é porque a Bíblia fala Saulo e vai chamando os dois nomes. O nome dele que é no latim e o nome dele que é no grego. Entendeu? Não houve mudança de nome. Mas Pedro houve mudança de nome. Tu serás chamado de Cefás, tu serás chamado de pedra. E quer dizer, tu vai ser forte nessa promessa de Deus. Aí ele vem e diz assim: a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, e o cananita, né? Simão cananita, e Judas Iscariotes, que o entregou. Então, quando você olha isso aqui, a nomeação significa dizer que Deus te chama pelo seu próprio nome. Jesus te chama pelo teu nome. Madison, Carlos, Ionildo, tá? Carla, Deus, Samara. Então ele vai chamando a gente pelo nome. Então é interessante a gente poder perceber que a nossa missão ela é uma missão específica. E nós fazemos parte de um rol daqueles que andam com Cristo, em Marcos. Vamos observar a mesma passagem agora da eleição em Lucas. Aí é que eu quero chamar para vocês e poderem observarem aí, Em Lucas, o que ele diz? E aconteceu que naqueles dias, ele acrescentou esse pedaço. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Veja que em Marcos não faz menção que ele foi orar. E aqui tem uma coisa importantíssima. Olha como é interessante. Jesus orou pelos seus discípulos. Ele orou por todos aqueles discípulos. A Bíblia não expressa essa oração. Mas como em João capítulo 17 expressa as orações que ele orou, eu penso o seguinte: Jesus estava orando e Jesus estava intercedendo ali pelos que ele ia escolher naquele exato momento para estar com ele. Entendeu? Eu acho interessante a gente pensar assim. Vamos imaginar, Jesus é Deus. Jesus agora vai orar. Ele sabe, irmão Ionildo e Matos, que ele tem que escolher um para trair. E aí ele vai orar e ele vai orar por esse cidadão aqui, Judas Iscariotes. Imaginou? Você orar para escolher aquele que vai te trair. Então Jesus está ali, orando no monte. Antes de fazer qualquer escolha, ele está conversando com quem? Com Deus. Ele está conversando com quem? Com o Pai. Então significa dizer que a sua escolha é uma relação entre Deus e quem? E Jesus. Então Jesus dá ao Pai. Por isso que Jesus diz: aqueles que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora. Entendeu? Porque é uma relação entre Cristo, de Deus com Cristo, e ele escolhendo aqueles que ele de fato quer. E até hoje continua essa relação. Então hoje, se você imaginar, eu fui escolhido, tem que ter uma relação entre Cristo e Deus
na minha escolha. E é interessante que isso passa. Então ele vai orar, interceder. Subiu ao monte para quê? Então Jesus primeiramente deve ter dito: ó, vocês ficam aí, eu vou lá em cima e vou orar. E ele vai orar e vai interceder pela sua igreja naquele exato momento. Segunda coisa que a gente observa: e passou a noite em oração a Deus. Ó, acrescenta ao detalhe, passou a noite toda orando. Olha como é interessante. E Marcos dá uma visão e Lucas dá outra totalmente diferente. E Marcos vai dizer que ele subiu ao monte, escolheu 12 para que estivesse com ele. E Lucas, ele nem fala aqui da missão, ele fala do poder da oração. Jesus passou aquela noite intercedendo para poder escolher quem? Os seus discípulos. Olha que importância tem. Ele passou a noite orando para escolher os seus discípulos. E quando já era dia, aí o texto traz lá, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Outra ideia fantástica. Aqui não dá a mesma ideia que está lá em Marcos. Aqui dá a ideia que ele chamou um monte de discípulos. Olha, vem vocês. Chamou os seus discípulos. E olha o que ele vai dizer. Chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Ó, entendeu? Chamou talvez até 500 discípulos. Ó, vocês todos são meus discípulos. Venham para cá. Agora, entre vocês, aí é que eu acho interessante. Aí é que eu acho interessante, Marcos. Imagine essa relação hoje. Ó, estou chamando vocês todinhos aqui. Vou fazer aqui ensinação. Sou Jesus Cristo. Vou fazer o teatro. Todo mundo está aí. Aí eu começo. Felipe, vem cá, Felipe. Escolhido. Tá aqui. O primeiro que eu escolhi foi Felipe. No meio. Aí todo mundo, ela escolheu esse menino. Eu. E já vai deixar. Aí tem uns que olham assim, já vai deixar gente importante aí. Escolheu uma criança. Lucas. Lá tá Lucas. Vem pra cá. Aí o pessoal vão ficar assim. Sabe que no contexto atual, se escolher, olha como é interessante. Jesus está escolhendo no meio dos seus discípulos. No contexto atual, alguém que é escolhido, ele se sente menosprezado. Não é assim que acontece? Ah, eu fui menosprezado. Eu não fui o escolhido, né? Muitas vezes até a gente acha assim, eu sou melhor do que aquele que ele escolheu. Eu poderia fazer algo melhor. Aquele que ele escolheu não é. Porque se a gente fosse imaginar, eu estava lendo esse aqui essa semana para poder pregar isso aqui. Eu estava observando que, fazendo assim uma estatística, só para vocês poderem saber. Todos eram galileus, exceto um, que era da Judéia. Não vou acrescentar isso porque senão vai perder tempo, mas eu digo. 11 deles eram galileus, lá de Cafarnaum, da Galileia. E somente um foi da Judéia. Exatamente quem? Judas Iscariotes. Entendeu? Olhando o histórico. E se a gente eu fosse ler assim, explicar o significado do nome de cada um deles para vocês, era outra coisa que a gente iria pegar aqui mais tempo para você poder perceber. Então qual é a ideia? Ele escolheu, no meio escolheu 12 e disse esses daqui. Então é interessante que o texto faz menção na oração, porque no meio Jesus tinha que escolher certinho. Ele tinha que escolher aqueles que de fato eram. E se nós formos para os nossos critérios de escolha, olha para você ver a característica. Ele ia pegar, olha, ele escolheu um brabo, Simão. Depois ele escolhe um que tem assim dupla personalidade, João. Ora é alegre, ora é feliz. Quer dizer, ele escolheu o mal escolhido na nossa visão humana, entendeu? Escolheu pescadores, poderia escolher intelectuais, né? É assim que a gente faz. Aqueles que são mais dotados. É assim que a gente faz. Jesus não fez assim. Ele escolheu exatamente para mostrar a grandiosidade da sua obra. Ele escolheu aqueles que eram frágeis. Ele escolheu aqueles que eram frágeis e aqueles que eram fracos
para poder ele próprio construir um caráter e uma personalidade neles, para que ninguém dissesse que aquelas pessoas tinham mérito em si próprio, para que ninguém se colocasse na posição de superioridade. Ele fez exatamente o oposto. Ele que preparou aqueles discípulos. Então escolheu os mais fracos e os mais frágeis para poder estar com ele. Interessante? Nós não, né? Mais fácil. Veja como é interessante. Ora, eu pegar o mais frágil para poder preparar, eu vou ter muito mais trabalho. É melhor pegar quem já está preparado e já está solidificado para fazer a obra. Entendeu? Gastar tempo com alguém que vai passar 1, 2 e 3 anos para poder crescer e aprender é totalmente diferente. Você entendeu como é? Jesus faz exatamente o oposto. Em vez de pegar alguém que já está consolidado, ele pega aquele exatamente que não está consolidado para que ele possa consolidá-lo. E aqui é interessante, ele ora por eles, ou escolher exatamente aqueles que são certinhos. Até aquele que vai trair, ele vai escolher perfeitamente. E é interessante a gente poder perceber isso. A ordem e a sequência dos nomes são os mesmos. Não vou nem repetir, porque do 14 ao 16, você vai ver lá Simão, né? André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão Zelote, Judas e Judas Iscariote. Os nomes são os mesmos. Não vou repetir a leitura porque você vai ver que os nomes são os mesmos. Mas Jesus esteve orando para escolher aqueles apóstolos. Daí, que lição eu posso tirar? Eu posso tirar grandes lições desses dois textos. A primeira lição que eu vou tirar é exatamente essa. É de que há uma perfeita e agradável escolha de Deus por você. Perfeita e agradável. Por quê? Porque ele orou e intercedeu pela sua vida. É interessante você poder perceber. É perfeita. Você não foi escolhido à toa em vão. Segunda lição que eu posso tirar nesta noite é que eu devo executar a missão de Deus. E qual é ela aqui? E nesse texto de Marcos, ele deixa bem claro. Em Marcos, ele vai dizer pregar, né? Mandar-se a pregar. 4 coisas. Primeiro, estar com Cristo. Essa é a missão, não pode faltar. Você só vai ter autoridade de expulsar demônios se você estiver com Cristo. Se você não estiver com Cristo, você não vai curar ninguém. Se você não estiver com Cristo, você não dura um dia. Não dura 6 meses, porque na hora que vier as primeiras dificuldades, você vai abandonar. No dia que faltar luz, você abandona. Entendeu? No dia que você chegar, eu fico olhando, tá interessante assim. Até quando eu viajo com os irmãos que viajam comigo, eu fico assim preocupadíssimo quando eles viajam para Vargem Grande comigo, porque lá em Vargem Grande só tem 3 irmãos que aceitaram o Senhor Jesus. Irmã Irene, irmã Ionete e irmão Edilson. Não temos mais ninguém. Então, se você não tiver com Cristo, você vai dizer, estamos gastando dinheiro à toa, em vão. Né? Um dia eu fiquei assim, olhando assim, aí um irmão vai para lá, ele deu uma oferta outro dia assim, uma oferta legal, ele pegou e ofertou R$500, eu fiquei imaginando assim, eu disse assim, olha que visão ele tem, ele sabe que só tem 3 irmãos, aqui não cabe citar nome de ninguém, é só para você entender a coisa, ele sabe que só tem 3 irmãos, mas ele poderia muito bem dizer assim, eu não vou ofertar R$500, é muito dinheiro para 3 pessoas que estão lá. Mas sabe o que ele olha? Assim, há um gasto, há um amor, há uma alegria de se ir para lá, há um desejo, mas só se faz isso se você andar com Cristo. Se você não estiver andando com Cristo, você não vai resistir. E é isso que eu quero dizer para você. A gente só vai andar com Cristo, só vai entender isso se a gente andar com quem? Com Cristo. Essa é a primeira coisa. Depois dessa lição tem a de pregar. Nós temos que pregar, falar, anunciar. Temos que curar e temos que expulsar os demônios. Nós somos agentes de Deus na vida das pessoas. Amém. Amém. Você entendeu? Acho interessante assim que eu
Quando chego em Vargem Grande, eu saio lá, assim, antes do culto eu saio lá, vou em algumas casas, as meninas quando vão também vão lá em algumas casas, e tem uma senhora que eu fui uma vez, cheguei lá na porta dela, assim, aí cheguei, aí eu convidei ela dura e seca, não quero, não sei o que, meu Deus do céu, aí fui dar outra vez, dura e seca, fui outra vez, dura e seca, aí outro dia o irmão Ionildo foi lá pregar, aí a irmã Irene convidou. Aí até houve uma brincadeira, porque a irmã Irene disse assim, o esposo da irmã Irene disse assim, eu te dou R$100. R$100 se ela vier, achando que ela não vinha. Eu nem sabia, depois que eu soube dessa coisa. Não é que a senhora foi no dia? Aí... Mas ele não pagou, eu só tô lá só dizendo, só tem que pagar, só tem que pagar. R$100. E ela foi no dia, não foi? Aí a gente ficou assim, aí eu fiquei assim, olhando assim, como Deus faz as coisas dele. Né? Você chega lá, bate na porta da pessoa, a pessoa está endurecida, mas vai uma hora e vai chegar. Né? Aí nós temos que ter lá. Eu queria que vocês orassem, me lembrei de um negócio, não sei, acho que eu vou falar. Tem um irmão que vai jogar bola lá. Posso falar, meu irmão? Só você que diz. Vai para um torneio lá em Vargem Grande. Jogar uma bola lá. Vamos orar por ele. Para que nesse dia lá a gente também possa chegar. A gente possa chegar lá e orar pelo time dele. Irmão Márcio, né, irmão? Vai bater uma bola lá em Vargem Grande. Fui selecionado para jogar bola lá em Vargem Grande. Aí o que acontece? Chegando lá em Vargem Grande, aí nós vamos orar pela vida dele. Aí eu achei assim, isso também assim, interessante quando ele me disse. Pastor, eu fui selecionado para jogar lá em Vargem Grande. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, rapaz, isso é Deus direcionando. É para não pagar a passagem dele nesse final de semana. ele vai estar lá, Deus direciona, né? É como é interessante. Ele também ficou curioso, ele disse, isso aí, eu fiquei pensando, Vargem Grande, né? Aí quer dizer, é Deus. Então as orações de Deus fazem sentido. Essa é uma lição importante. E a outra lição de Deus é que a última e mais importante é que Deus te chama pelo teu nome. Amém. Deus te chama pelo teu nome. Amém. Não é por apelido. E se o teu nome não servir, ele faz questão de mudar o teu nome para te dar um nome digno de fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Se você é frágil, ele te dá um nome forte. Filhos do trovão, né? Te dá ousadia e coragem para fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Você é um eleito de Deus. Amém. Motivo de você hoje à noite fazer festa, porque você é um vitorioso. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos colocar. David, você já é servo de Deus, né? Já? De qual igreja? Não, é lá da casa da minha avó. Mas você mora. Mas você é católica? Assim. Mas você já fez a sua confissão pública alguma vez querendo ser eleito do Senhor Jesus Cristo? A confissão pública, a palavra de Deus diz assim, que aquele que diante de Deus, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e fizer a confissão pública diante desta geração adulta e pecadora, ele vai se alegrar. Você já fez isso alguma vez? Gostaria de fazer hoje? Então não é. Viu? Então, lembre-se disso. Você vai precisar fazer essa confissão pública em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos orar, pedindo a Deus. Olha quem quer sempre orar. Olha, esse aqui já tá sendo treinado para fazer a confissão pública dele, né? Disse, eu sou de Jesus, né? Amém. Né? Vamos orar? Olha para os irmãos, vamos lá. Senhor Deus e Pai maravilhoso, queremos te agradecer pelo teu rico amor que o Senhor tem por esta humanidade. Mesmo sendo nós uma geração adúltera e pecadora, tu nos amou com teu rico amor e nos deu a tua misericórdia, Pai, para com cada um dos teus filhos. Obrigado, meu Senhor, porque somos eleitos em teu nome. Fomos chamados para esta excelente obra em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer por esta rica e amada igreja, Igreja Batista Vida Abundante, e que ela possa te conhecer e se aprofundar no teu conhecimento
e a cada dia fazer a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Só avisando aos amados, essa semana agora nós vamos para Vargem Grande. Eu vou, o grupo que vem para Vargem Grande, para o pessoal saber, estarem orando. Eu, irmã Idenê, pode vir, que o pessoal saber. Irmã Winnie, e aí Lando vai pegar uma carona mais um barulho. Venha também. Venha vai estar sendo abençoados. O EBD também vai fazer em Fortaleza uma prova de residência. Vamos orar para que Deus esteja abençoando a sua residência. Amém? Para quem não sabe, esse aí é meu filho, ó. Esse rapazão aí. É o pai do Baruque. Precisando se converter e entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E aí e mudar o seu caminho, né? Senhor Deus e Pai, somos gratos pela tua misericórdia e o teu amor para conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo e entrego a nossa viagem em tuas mãos e também te peço pela viagem da UEBD a Fortaleza. Seja com nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos fazer nosso círculo para a gente orar, encerrar o nosso culto. Amém? Amém? Amém. 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 Bora, encoste mais uma, Fabiana. Senhor, queremos colocar a tua igreja em tuas mãos, que o Senhor nos conceda uma semana de vitória e que nós possamos glorificar cada vez mais o Senhor aqui na terra. Possamos ser vasos de bênçãos na vida dos teus filhos e assim, meu Pai, fazer a tua vontade, segundo todo o teu propósito. Agora nos leva para os nossos lares, debaixo da tua santa e bendita proteção. Assim nós te oramos. Amém, amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém.